Esperava mesmo. Integrantes da cúpula do Republicanos afirmam que as portas que estavam abertas na negociação para uma eventual aliança com o Flávio estão se fechando. Essa avaliação acontece depois de uma série de desgastes na campanha do senador e há dificuldades em firmar alianças entre os dois partidos nos estados. O Lula não tem parâmetro de sujeira, de ignorância. Não tem parâmetro. Mas eu esperava que o meu candidato fosse melhor. Esperava mesmo. Integrantes da cúpula do Republicanos afirmam que as portas que estavam abertas na negociação para uma eventual aliança com o Flávio estão se fechando. Essa avaliação acontece depois de uma série de desgastes na campanha do senador e há dificuldades em firmar alianças entre os dois partidos nos estados. Dirigentes do partido do governador de São Paulo dizem que ainda há tempo para conversas, já que a decisão pode ser tomada até o dia 5 de agosto. Mas a série de desgastes recentes dá força interna para a ala do partido, que atua pela neutralidade nacional. Depois que a Federação União PP indicou que deve adotar uma posição de neutralidade, Valdemar Costa Neto afirmou que o PL não pode lançar uma chapa puro sangue na disputa pelo Palácio do Planalto, defendendo a escolha de um vice de outra legenda. Embora o cenário seja cada vez mais difícil para Flávio Bolsonaro atrair aliados. Aliás, a divulgação de documentos que mostram que o escritório de advocacia de Flávio recebeu R$500 mil de uma empresa ligada à consultoria abastecida com recursos do Master reacendeu a preocupação na cúpula do PL. Embora Flávio sustente que a contratação foi legal e sem qualquer relação com Daniel Vorcaro, dirigentes do partido avaliam que o novo episódio prolonga uma crise que a campanha tentava deixar para trás desde maio e amplia a desconfiança em torno da relação entre os dois. Até por isso, aliados de Valdemar afirmam que o principal temor é a possibilidade de novos capítulos surgirem durante a campanha presidencial. É claro, é o temor de todo mundo. De acordo com o jornal O Globo, lideranças evangélicas próximas a Flávio Bolsonaro estão pessimistas com a maneira como os evangélicos têm reagido à candidatura do senador. Em conversas com sua base, eles afirmam que hoje existe muita dúvida no segmento se Flávio será mesmo candidato ao Palácio do Planalto. A avaliação desses líderes é que a postura desse eleitorado é totalmente diferente de 2022, quando Jair Bolsonaro concorreu contra Lula. Vale ressaltar que uma pesquisa Genial Quest deste mês mostrou que Flávio segue à frente de Lula na intenção de votos do eleitorado evangélico, mas a diferença, que era de 37 pontos em maio, caiu para 22 pontos neste mês. E aí, Alfredo? Veja, eu acho que essas pesquisas são muito importantes nesse momento, até porque o eleitorado evangélico ele é muito fiel. Né? Quando você conversa com os grandes líderes das igrejas e até com os pastores menores de igrejas não tão, digamos, conhecidas por todos nós, a leitura, né? Eu conversei semana passada com um dirigente da Igreja Universal. E a leitura é que o Flávio tem tido algumas posturas totalmente contrárias a tudo aquilo que o evangélico acredita, aquilo que o evangélico coloca como uma necessidade para o Brasil. E eles acham que o Flávio precisa ser um pouco mais enfático em algumas bandeiras, e ao contrário do que o Bolsonaro fazia. O Bolsonaro tomava uma postura, colocava-se em defesa, por exemplo. Vocês já viram aqui, por exemplo, alguma vez o Flávio falando sobre a questão do aborto? O Bolsonaro falava na campanha, e falava muito. E o evangélico está ficando incomodado com esse silêncio. Eu acho que é mais uma coisa que a campanha do Flávio vai ter que trabalhar para não perder, porque de 37 para 22 são 15 pontos, e se nada for feito, essa diferença vai diminuir ainda mais. Eduardo. Pavinato, a situação aí, eu fico muito confortável em análise de que a precisão dessas formas de minar a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, ela parte do fisiologismo, não tenho dúvida disso. Essa sincronia de tempo, né? Você pode falar, não, ele está tropeçando. Valdemar da Costa Neto, ele tem muita precisão em suas declarações.
né? E aí você pode colocar até as Cajazeiras junto. Então entra uma frente das Cajazeiras com o Valdemar Costa Neto. É este o cenário que eu vejo que está minando até o momento, tentando minar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Veja, eu concordo. Do meu ponto de vista, se eu tivesse que apostar, porque eu não sei quem foi a fonte, eu não sei quem vazou essa nota. Porque para ter acesso a essa nota, você precisa, no Distrito Federal, ter um sistema diferente de São Paulo. É mais vagabundo o sistema lá. É mais fácil. Basta você saber o número da nota e uma chave de 9 dígitos de autenticação. Aí você acessa. É bem mais vagabundo que São Paulo. Se eu tivesse que apostar, quem montou tudo isso foram as Cajazeiras. Porque foram as únicas que saíram ganhando nisso. Não, então, é o cenário que eu vislumbro. Né? Tendo em vista que até no vídeo da Michelle, ela acaba agradecendo a Celina Leão e a Damares Alves. Né? É um vídeo que ela está fazendo conciliação com o Flávio Bolsonaro. Tudo bem, né? Para mim, esta forma, essa declaração já está válida. Tudo bem, ela pode ter ali uma fala com time perfeito, né? Pré-ensaiado, tudo bem. Mas o projeto segue adiante com essa pré-candidatura. Agora, eu concordo com o Alfredo Lebre nesse sentido. Tá? Da mesma forma que eu não gostei do caso da lei da misoginia, ou aquela proposta eventual que surgiu na internet de celular, né, gratuito para mulher, ou eventualmente daquelas coisas de, não, a gente tem que colocar uma vice-mulher. A direita não tem que estar preocupado com isso não é pauta da direita. Não interessa se é Giorgia Meloni, ou não interessa. Luiz Felipe de Orleans Bragança, né, a gente sabe muito bem, ele poderia ser um bom vice. Não, mas aí ficaria uma chapa pura, para compor. Não interessa o mérito e os direitos da individualidade e da liberdade. Esse é o ponto central. Não interessa se é o gênero, não interessa. Então, esta é uma outra linha que eu também, aí eu concordo com o Alfredo Lebre, né? Defender o aborto, né? Defender, né? Condenar o assassinato de bebês, essa é a verdade, que acaba convergindo com o anseio, e aí entra a classe dos evangélicos. Caso ao contrário, você fica nesse tipo de situação, como a gente viu que teve aquele movimento iniciado ali dos evangélicos de direita querendo descolar do bolsonarismo. E aí sim eu coloco novamente as Cajazeiras nesse pacote, porque parece que iniciou-se esse movimento, ainda bem com, né, e eu acredito sim, tendo a repercussão negativa do vídeo da Michelle, o Nicolas Ferreira se posicionou, eu parabenizo o Nicolas, se posicionou a favor da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Este é o cenário que eu enxergo novamente. A esquerda até o momento não fez nada, né, se for para falar, né, se for para fazer esse ataque à pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Quem só fez até o momento foram pessoas próximas do ciclo do Flávio, além do fisiologismo, Pavinato. Muito próximas. Não é pouco, muito próximas. Não é fogo amigo, é incêndio amigo o que tem acontecido até aqui. Incêndio amigo. E realmente, eu esperava que o meu candidato jogasse limpo. Todos. Porque foi toda vez você ficar, ó o lobo, não tem lobo, ó o lobo, não tem lobo, a hora que vem o lobo mesmo, ninguém acredita mais. No caso dele, tem outro lobo. Exatamente. Sabe, ninguém aqui é criança. Tem gente que gosta de se portar como criança. Paciência, de acreditar em contos de fadas. Mas a realidade se impõe. Como essa aqui. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.